vou iniciar uma série de 10 palestras sobre a preparação psicológica dos pais. Para mim, um dos temas mais importantes que sempre me preocuparam, porque eu sou um psicólogo clínico, né? Atendo pessoas no consultório, desde crianças até adultos. Então, muitas vezes eu sei o resultado negativo de uma educação inadequada. E o primeiro lugar que eu quero trabalhar, o primeiro tema dessa série, é a valorização da família. Não tem uma coisa mais importante nesse mundo do que a valorização da família. A família muitas vezes é fácil de constituí-la no sentido de criar um casal que casa e gera filhos. Esse é um processo, de uma certa forma, simples e um desejo natural das pessoas de terem uma pessoa especial, um cônjuge, e gerar filho. E, obviamente, isso é uma coisa saudável, porque a humanidade precisa dessa geração de filhos. Mas eu quero que as pessoas pensem sobre isso, sobre a importância da família, da importância de ser pai. É o trabalho mais importante e mais difícil que tem educar um ser humano. É um processo muito longo. Ele começa desde, vamos colocar assim, da gravidez, do útero, passando, obviamente, até os 21 a 23 anos de idade, quando, a partir dos 23, o filho se torna adulto na medida em que ele assume a responsabilidade da vida dele. Se ele não assumir a responsabilidade da vida dele, ele vai continuar imaturo. Porque, na verdade, você vai entender posteriormente que a criança nasce imatura. Por isso, educar é um dos processos mais difíceis. E para isso é importante ter uma família com bons princípios, um casal que normalmente combine em muitos aspectos, que tenha uma perspectiva de criar bem essa família, de ter um relacionamento conjugal mais saudável, né? Para trabalhar questões psicológicas. Eu falo o seguinte: todos os pais deveriam, antes de ter filhos, e principalmente quando eu tenho a oportunidade de ter clientes mais novos, de trabalhar essas questões psicológicas antes de envolver num relacionamento amoroso e antes, obviamente, de ter filhos, para que possa ter um bom relacionamento conjugal e eduque adequadamente os filhos. Os filhos, os pais têm o seu histórico de vida que vai transgeracional, ou seja, vai passando de geração em geração, e cada uma das gerações anteriores fez o melhor que pôde, deu o melhor que pôde nesse processo. Se você voltar atrás, você vai ver que muitas vezes as gerações anteriores às suas, seus pais, seus avós, e se você tiver acesso aos seus bisavós, de forma geral, com raras exceções, o período deles foi mais difícil do que o seu. E eles vêm trabalhando no sentido de cada geração tenta melhorar a geração seguinte. Mas você vive numa época onde o desenvolvimento tecnológico, apesar dele ser muito grande, e você tem muitas possibilidades que seus pais, seus avós não tiveram. E uma delas é fazer uma psicoterapia para trabalhar a sua história de vida na perspectiva do adulto, para que você resolva questões inerentes à sua vida, reedite a sua vida a partir da infância na perspectiva do adulto, já que os problemas psicológicos são provenientes desse desenvolvimento e da forma com que a criança absorve essas questões. Então, muitas vezes, elas são carregadas de geração em geração. Para mim, uma das coisas principais que os pais devem fazer, como eu falei anteriormente, quanto mais cedo na vida isso puder ser feito, melhor ainda. Mas é melhor que se faça com a idade que se tem do que não se faça. E claro, pais mais maduros, pais mais equilibrados,
ou pessoas mais maduras e pessoas mais equilibradas, homens e mulheres, vocês vão ter relacionamentos conjugais melhores e, obviamente, a família equilibrada vai gerar filhos mais equilibrados. E isso é o objetivo de todos os pais. Agora, ter uma família e principalmente educar filhos é um processo bem complexo, mas é a coisa mais importante que tem. Infelizmente, as pessoas não dão o devido valor à família como deveriam dar. Por isso que eu falo que muitas vezes é fácil, de um certo sentido, constituir uma família, né? É um casal que resolve, vamos dizer assim, viver junto. Vamos colocar de uma forma mais simples isso. Claro que existem processos burocráticos, existem formalizações adequadas de um casamento e de filhos, mas vamos colocar isso de uma forma mais simples, no sentido de que as pessoas se apaixonam, criam um relacionamento amoroso, geram filhos, obviamente casam, geram filhos e constituem família. Como esse processo é um processo muito comum e obviamente se tem 7 bilhões de pessoas nesse mundo, foi porque foram geradas, fica parecendo uma coisa muito fácil, mas a família é a base da sociedade, é a base da formação do ser humano. E uma coisa que eu preocupo com esse mundo moderno é essa questão do desenvolvimento tecnológico exponencial, em grande alcance, mas a involução psicológica das pessoas. As pessoas elas não estão sendo devidamente educadas, elas não estão amadurecendo adequadamente, se continuam imaturas porque a criança é imatura, e lá na frente, cada geração que não for devidamente educada vai gerar problemas para elas próprias, para cada pessoa e para os relacionamentos e a qualidade dos relacionamentos. É isso que eu vejo e isso que me preocupa. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: a família é fundamental. Gerar filhos é uma coisa muito importante. E educar é a coisa mais importante que tem e a mais difícil. Eu espero que você tenha compreendido isso. Essa é a primeira palestra da série da preparação psicológica dos pais. E como são 10 palestras, eu vou continuar explicando isso, trabalhando essas questões em temas e cada vez com mais profundidade, visando a qualidade da sua vida como pai ou mãe. E se você que tem acesso a esse vídeo ainda não casou, e de preferência ainda não tem nenhum namorado ou uma namorada, comece a pensar nessas questões para a qualidade de vida. Se você já casou, se você já tem filho, e se você quiser, procure uma ajuda psicológica para melhorar como pessoa, para resolver nas suas vidas, para melhorar a qualidade do seu relacionamento amoroso e da relacionamento com os filhos e da educação saudável desses filhos. Até mais.